Ponto de Vista. Oferecimento Best Sênior. Plano de saúde com os melhores hospitais do estado. Ponto de Vista no ar e o assunto de hoje é o desenvolvimento econômico do nosso estado. Vamos entender o que funcionou, o que preocupou, quais metas foram alcançadas e, claro, o que a indústria capixaba projeta para 2026. Um ano que promete novos ciclos de investimento, novas demandas tecnológicas e uma agenda econômica cheia de desafios. Paulo Baraona, presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo, com a gente aqui no estúdio no programa de hoje. Presidente, obrigado pela presença. Eu que agradeço sempre a oportunidade da gente poder estar conversando. Que honra. Presidente, vamos fazer o seguinte, vamos começar do começo. Vamos definir um pouquinho sobre o ano de 25 para a indústria capixaba. Que lições o senhor traz, que análise o senhor faz desse ano? 2025 vem sendo um ano desafiador, né? Temos aí grandes mudanças acontecendo, especialmente com a reforma tributária. Mas foi um ano, eu diria que ainda foi um ano que nós tivemos um crescimento razoável, inclusive a indústria cresceu acima do Brasil, no Espírito Santo. Isso é bom. Vindo, evidentemente, um pouco no embalo dos anos anteriores, né? Mas um ano também de atenção, especialmente porque com a reforma tributária nós somos um estado pequeno, com uma população pequena, por consequência, consumo pequeno. Mas o Estado vem trabalhando, o setor empresarial e o governo do Estado vem trabalhando muito na transformação do nosso Estado como um hub logística, né? Grandes investimentos aconteceram aí de galpões, de espaços de logística, os portos, investimento nos portos, e a grande preocupação que tem acontecido, tem sido olhado muito na parte da parte de investimentos em infraestrutura, né? Seja o governo do Estado tem investido muito nas rodovias estaduais. Sim. A gente tem uma discussão grande com a 262, a 101 foi resolvido, né? Sim. Retomada, né? Retomado, assim, foi até uma novidade em termos de Brasil, porque uma concessão foi renegociada, isso aí, o que é muito importante, né? E estamos numa discussão grande com as ferrovias, né? Então, eu assim vejo um ano, embora difícil, mas um ano que teve muita discussão e muitos avanços no fato da gente preparar o nosso Estado para um futuro um pouco diferente. Sim. Ano de ajustes econômicos também e alguns sustos, né? Quando o presidente americano trouxe a ideia do tarifaço aqui para o Brasil e, consequentemente, também para o Espírito Santo. Nós temos muitas produções que dependem do mercado externo. Como é que a federação recebeu, né, quando esse ato aconteceu? Foi preocupante, imagino, né? Sim, com certeza. Atingiu o nosso Estado, até porque o nosso Estado tem vários setores com grande venda para os Estados Unidos, né? Como o setor de rochas ornamentais, café, o próprio setor do aço aqui, né? Com a Arcelor e com a Vale. O setor, a Suzano também. Então foi, de fato, teve ali um período bem complexo, onde mais uma vez o setor privado da federação, junto com as empresas, se juntou com o governo do Estado e nós tomamos várias ações. A CNI encampou essa pauta com muita força, fez várias missões aos Estados Unidos, missões empresariais, é preciso falar isso. E as coisas foram caminhando e acabaram se resolvendo, né? Houve um princípio de mistura de política partidária com política econômica. Graças a Deus isso foi ultrapassado, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E uma pode atrapalhar a outra, né? Exatamente. Não, e elas não têm que se misturar. Sim. Porque comércio internacional é uma coisa, política partidária é outra coisa. Mas eu acho que isso foi ultrapassado, mas também faz parte, evidentemente, de políticas americanas, europeias também, sim, de proteção à sua indústria, né? Coisa que a gente no Brasil também tem se preocupado. A gente está num processo de reindustrialização, tanto a Europa, quanto os Estados Unidos, quanto o Brasil, né? Sim. Podemos lembrar que a gente, na década de 80 especialmente, houve
no Brasil e na Europa e nos Estados Unidos, antes de 80, na década de 70, houve uma decisão da desindustrialização desses países para levar para os países asiáticos. A gente, quem é um pouco mais experiente, lembra dos tigres asiáticos, né? E da China, obviamente, né? Que se tornaram potências, né? Por conta de uma decisão lá atrás. Então, hoje nós estamos correndo atrás de fazer o inverso, né? Sim. Aliás, pegando carona nesse tópico que o senhor trouxe, eu ia perguntar sobre os principais desafios. Imagino que são muitos, claro, mas eu acho que essa ascensão de outros mercados, como da China, por exemplo, isso também é um desafio que precisa ser pensado e planejado para que a gente não seja, eu vou usar um termo aqui, você me corrija, mas engolido, né, de alguma forma, por esses gigantes, porque a China não tem freio mais, né? E são países que têm políticas diferentes, né? A China tem uma política econômica e também de relação trabalhista diferente da Europa, dos Estados Unidos e do Brasil. Nós temos uma política aqui, que são políticas, digamos assim, com um ponto de vista diferente, e a gente olha para os colaboradores de uma forma diferente do que as políticas da China, e tudo isso gera custos, né? Gera custos, gera produtividade. Então, a gente tem grandes desafios em melhorar a nossa produtividade, em melhorar a nossa logística e infraestrutura, né? Quando a gente fala em infraestrutura, estamos falando de uma pauta do século XX, né? E nós estamos no século XXI, então nós temos uma pauta muito antiga para resolver. Temos que pensar de novo na política também de relação trabalhista, porque nós temos uma lei de 1942, né? Da época de Getúlio Vargas. Sim. E acho que ela é importante, e continuará sendo importante, mas nós precisamos pensar em outras modalidades de contratação que deem mais agilidade, até porque hoje temos uma juventude aí que pensa um pouco diferente, né? Sim, sim. Ela é uma juventude que quer empregos elásticos e não quer ficar amarrado a ninguém. Então, nós precisamos pensar temos vários desafios aí. Desafios que trazem competitividade para a nossa indústria. E se a gente quer ter um país forte, temos que ter uma indústria forte. O senhor falou mais cedo, no início aqui da entrevista, citou a reforma tributária. É um assunto que tem se falado muito, né? Muito se coloca em pauta, muito se apresenta ali uma possibilidade, um problema, mas eu não tenho encontrado muito aprofundamento nas discussões. Queria, inclusive, aproveitar esse nosso momento, esse nosso espaço e todo o seu conhecimento amplo, para que a gente possa compartilhar com quem está em casa ligado aqui no Ponto de Vista. Qual seria a maior preocupação já a partir de 26, né? Quando já se praticará, já se colocará de maneira escalonada, claro, mas já a partir de 26, quais são os principais pontos de atenção para a indústria no que diz respeito a essa questão tributária? Bom, a indústria ela sempre apoiou a reforma tributária desde o início. Às vezes, muitos outros setores não entenderam muito bem isso. Na verdade, a indústria é quem paga o maior tributo. Sempre quem pagou os maiores tributos foi a indústria. E nós tínhamos várias taxações de produtos. Muitas vezes, um sapato igual, porque mudava de cor, tinha taxação diferente, né? Então, assim, nós tínhamos ali uma insegurança jurídica enorme, porque as avaliações eram feitas, enfim, de forma sem ter muitos critérios. Então, quando a indústria apoiou a reforma tributária, apoiou porque trazia uma segurança jurídica grande, e nós temos basicamente dois tributos. Então, isso também traz, obviamente, uma gestão melhor dentro das empresas, porque hoje as empresas têm um arcabouço enorme para cuidar dessa parte tributária um pouco complexa que nós tínhamos, e ela vai, obviamente, mas tem outros pontos de atenção, né? Nós vamos ter aí praticamente dois tributos, e isso traz outros pontos de atenção em termos também de reformulação das nossas empresas, da parte contábil, enfim. Só que a reforma ainda não está aprovada 100%. Claro, né? claro, ainda tem ainda etapas, temos, além da aprovação depois no Congresso, temos a regulamentação de vários pontos. Perfeito. Então, assim, nós precisamos ter uma atenção muito grande. A CNI, a nossa Confederação Nacional, ela acompanha isso direto. O nosso presidente Alban está sempre atento a isso, junto com os 27 estados,
porque a gente precisa manter o princípio pela qual a reforma tributária foi pensada, né? Sim, sim. Então tem muita discussão para acontecer ainda. Ainda tem muita discussão, assim, muita discussão. A gente tem trabalhado bastante em trazer para os empresários várias opiniões, mas o fato é que ainda nós temos um caminho ainda pela frente, né? Sim. A gente falou muito rapidamente sobre formas de contratação. Me ocorreu aqui de pensar ligeiramente, já diretamente, a mão de obra. Eu tive uma conversa com a Associação Empresarial da Serra, aqui em um de nossos programas, e a presidente trouxe essa preocupação, né, da mão de obra, da qualificação. É um ponto de atenção também, a indústria tem esse olhar voltado, porque a gente está vendo muitas possibilidades, né? Essa questão do hub logístico, isso vai trazer muitos centros de distribuição para cá, muitas empresas naturalmente vão se instalar aqui. Mas e a mão de obra do nosso estado? Esse é um ponto de fato hoje que talvez entre os 3 principais pontos de conversa entre o setor econômico, ele está dentro da mão de obra. Assim, como eu disse há pouco, assim, nós precisamos, tem vários pontos de atenção que a gente precisa ver. Um deles é um ponto legal, que é de fato a forma de contratação, né? A pejotização, em alguns casos, já foi, inclusive, o Supremo Tribunal Federal já legislou sobre isso, é um caminho. É um caminho. Mas por que um pedreiro, eu falo no caso do meu setor, que é a construção civil, por que um pedreiro, um carpinteiro, um eletricista não pode ser um profissional liberal, como é um jornalista, como Sim. é um médico, como é um advogado, como é um engenheiro? Isso já acontece muito na Europa e em outros países, né? E eu acho que isso tem que ser uma decisão de cada cidadão. Mas, obviamente, que não adianta a gente falar, isso tem que passar pelo Congresso Nacional. Regimento, né? Exatamente, tem que se imaginar outras formas, como eu disse há pouquinho na nossa conversa informal. Assim, a CLT foi muito importante, é muito importante e continuará sendo importante. Mas nós precisamos ter outras formas de contratação, não só a CLT. Sim. Também tem um outro caso importante, nós precisamos de capacitar a mão de obra, a indústria e os outros setores econômicos, mas especialmente a indústria, onde mais de 70% das inovações e tecnologias surgem. Ela precisa se capacitar porque as indústrias estão evoluindo. Hoje estamos discutindo inteligência artificial, então assim, estamos caminhando para um processo de grandes mudanças, né? E aí o nosso Senai, evidentemente, o nosso SESI, mas especialmente o Senai, ele tem tido uma participação muito forte no Brasil como um todo, exatamente atento a essas grandes mudanças. Hoje nós não temos mais curso de prateleira, hoje nós temos a gente atende à necessidade da indústria. Então, o papel nosso da Federação conseguir ajudar o nosso setor empresarial, não só nos novos negócios, mas principalmente com o nosso Senai capacitando mão de obra. Boa, boa. E novidade que você trouxe aí para a gente. Agora, em termos de geração de emprego, de investimentos, as metas, elas foram batidas? Houve desemprego? Como é que ficou o ano de 2025 nesse aspecto? Ou houve mais contratações? Vocês têm esse balanço já? Temos o nosso observatório, todo ano trimestralmente, nós fazemos sempre um anúncio do acompanhamento dos números do nosso estado. Assim, a taxa de desemprego ela tem ficado muito baixa, né? Comparando com a taxa nacional, senhor diz? Exato, comparando com a taxa nacional, no Espírito Santo a taxa é menor. Certo. Evidentemente que isso contrapõe um pouco com a falta de mão de obra, mas aí voltamos à capacitação, né, e à requalificação de muitos dos funcionários, né? Mas é um jogo de equilíbrio que a gente está trabalhando intensamente nisso aí na Federação. Paulo Baraona, vamos fazer o seguinte, esse horário, depois do almoço, 2 da tarde, 2 e pouco, dá uma vontade de tomar um café, né? Então você está aí em casa assistindo a gente, toma seu cafezinho, mas segue aqui ligado no Ponto de Vista, que o presidente da Federação das Indústrias está com a gente, traçando esse perfil do que foi 2025, as metas e dos desafios para 2026 e do que vem pela frente. É um instante só, o intervalo é rápido. De volta com o Ponto de Vista, na sua companhia e na companhia de Paulo Baraona. Paulo Baraona é o presidente da Federação das Indústrias
do Espírito Santo, traçando aqui um perfil do que foi o ano de 2025, os principais desafios, as principais vitórias também e o que vem pela frente. Um ano que promete muita movimentação na economia, um ano que promete muito esforço por todos os lados, por todas as partes, das entidades privadas, dos entes públicos. Essa cooperação é muito importante. Paulo Barahona, quais áreas ou segmentos devem puxar a indústria em 2026? Eu acho que assim, nós temos um Estado que tem, nas 2 últimas décadas, tem se industrializado bastante. Somos um dos estados mais industrializados do Brasil e temos uma indústria muito diversificada, né? Claro, temos algumas âncoras grandes, que é a Vale, a Arcelor, né? A Suzano, a Samarco, né? Mas, recentemente, há poucos anos, a Marco Polo, temos a WEG, temos agora as 2 indústrias de café solúvel, vamos nos tornar um dos maiores produtores de café solúvel do Brasil. Então, assim, a gente tem tido uma diversidade, exatamente pelo ambiente que foi criado no Estado nessas 2 últimas décadas, né? Um ambiente que, além, evidentemente, dos incentivos que nós temos no Norte, né? do Espírito Santo, os incentivos fiscais, temos também esse ambiente que atrai as empresas por sentirem mais segurança nos seus investimentos, um Estado equilibrado. Então, assim, eu acho que a transformação do nosso Estado num hub de logística atrai indústrias de um modo geral, né? E com o complexo portuário que nós estamos desenvolvendo hoje, nós estamos desenvolvendo talvez um dos maiores complexos portuários do Brasil. E pela nossa localização logística, nós estamos a 1.200 quilômetros, de mais de 60% do PIB nacional e de mais de 50% da população do Brasil. Então, assim, a nossa localização, parece que a gente se redescobriu nos últimos anos. A nossa localização é muito melhor do que os nossos vizinhos. E o nosso ambiente de negócios também. Então, eu acho que isso talvez tenha sido um grande atrativo, porque o empresário, ele rapidamente identifica o local onde mais ele é bem-vindo, né? Segurança, né? Segurança. Então, eu diria que o nosso Estado hoje, ele tem essa vocação, ela está ficando sedimentada aqui no Estado, e que, de fato, a indústria como um todo tende a ter um grande crescimento. A federação, ela tem uma cooperação, uma parceria muito boa, né? Tanto com o governo federal, a gente vê a atuação da própria CNI, e também, no caso da Fintes, com o governo do Estado. Eu recebi aqui recentemente o vice-governador Ricardo Ferraço, uma entrevista muito boa, onde fizemos também um passo a passo do que foi 2025 e o que vem pela frente, os desafios para 2026. E o governador, ele reforçou muito sobre o bom índice de transparência do nosso Estado e também de solidez fiscal. E aqui a gente traz sempre todos os lados da história. Ouvimos o poder público dando ali as explicações sobre essa solidez fiscal, mas é muito bom ouvir também do lado do empresariado, do lado da indústria, o que isso representa. Eu até citei aqui, né, sobre a segurança, o empresário que está chegando, a indústria que está chegando, ela vem mais firme num solo, num terreno onde ela sabe que ela vai com segurança, que ela vai bem. Queria ouvir o senhor sobre essa solidez fiscal do nosso Estado, que tem apontado índices nacionalmente no topo, o que é muito bom, né? E se isso de fato reverbera positivamente para esse crescimento. Com certeza. O fato nos últimos anos nós temos atraído um universo grande de empresas no nosso Estado é graças a esse ambiente criado aí há mais de 2 décadas. Quando surgiu o Espírito Santo em Ação, surgiu o FEF, né, que são as 4 federações junto com o Espírito Santo em Ação, e isso obviamente é um movimento da sociedade, né? Afinal de contas todos nós somos sociedade e os 4 setores econômicos junto com um grupo de empresários que criaram naquela época o Espírito Santo em Ação foi quem ajudou o governo do Estado a dar suporte para que o governo fizesse essas grandes mudanças, né? E hoje essa solidez, esse ambiente que nós temos criado exatamente por essa facilidade de diálogo do setor econômico com o setor público, os 3 poderes, a Assembleia Legislativa tem sido também um grande parceiro, assim como o Judiciário, no modo geral. Então, esse ambiente criado aqui, ele realmente é um grande diferencial. E hoje o Espírito Santo é respeitado em grande parte
por essa construção de sociedade aqui do nosso Estado. Você falou do Espírito Santo em Ação, recebemos aqui também recentemente o Saliba. Saliba, É um grande nome, um fenômeno que também contribui muito, junto com todos os pares ali que compõem o grupo, né? E trouxe essa perspectiva que você está colocando, né? Sobre a solidez, sobre essa clareza, sobre a transparência, o quanto isso é bom e é importante para guiar o Espírito Santo nesse caminho, nessa escalada do desenvolvimento. Mas aí eu quero provocar, eu quero trazer polêmica para a conversa e vou voltar para as próximas previsões, né, para 2026, que é um ano que eu vou insistir nisso, é um ano que ele promete mais estabilidade econômica ou mais agitação, na sua visão? Assim, falando de Espírito Santo, eu acho que... Nós estamos bem, né? Assim, eu acho que nós estamos bem, acho que nós estamos bem, eu vejo o Espírito Santo com uma continuidade de estabilidade, né? Obviamente haverá uma disputa política, né? O que é saudável, claro. Evidentemente que é saudável, mas acho que o nosso Estado tem uma maturidade hoje um pouco acima também do Brasil, até por conta dessa construção de sociedade que houve nas 2 últimas décadas para que a gente adquira esse ambiente. Eu acho que a gente ficou mal acostumado, né? O capixaba ficou mal acostumado. Eu que sou um capixaba de adoção, a gente ficou mal acostumado e a gente sabe hoje a importância que tem esse ambiente que nós temos. Mas em termos de Brasil e também eu diria de mundo, né? Nós vivemos hoje num mundo e num Brasil dividido entre conceitos de sociedade, né? Eu não vou nem falar de política, falo de conceito de sociedade. Cada um de nós tem um conceito, dependendo do que a gente pensa, nosso viés político partidário já foi decidido. Claro. Então nós vivemos numa divisão que infelizmente tem alguns vieses de radicalismo, seja de um lado, seja do outro. Embora a grande maioria não seja radical. Sim. Mas eu vejo com alguma preocupação, de fato, o ano que vem, e nós não vivemos um ambiente econômico a nível de governo federal, temos uma preocupação grande com o nosso caminhar de situação fiscal do governo federal. Os números não são números muito saudáveis e precisamos estar atentos a isso. Eu acho que o ano que vem também é uma oportunidade, eleições fazem isso, a eleição num país democrático como nós somos, a sociedade contrata os seus gestores a cada 4 anos. Então o ano que vem é uma oportunidade da sociedade se manifestar nas suas preocupações e contratar bons gestores. Claro, claro. Seja do ponto de vista do legislativo, seja do ponto de vista do executivo. Então essa é a grande oportunidade que a sociedade tem de melhorar alguns pontos. Só uma explicação aqui, Paulo comentou que ele é um capixaba de adoção, eu falo que ele é um capixaba de Cascais, não é nem um português de Cascais, ele é um capixaba de Cascais, que ele é mais capixaba do que português. Está há muitos anos aqui, né, Paulo? 40 anos. Não, já é capixaba. 40 anos, mais da metade da minha vida. Lá virou passeio agora. Lá mora a minha família toda, né? Mas eu sou um capixaba, inclusive tenho o título de cidadão capixaba. Então já era, amigo. Várias prefeituras me deram essa honraria. Que bom. Então, assim, e os meus filhos, que é o principal, são todos capixabas. Então é isso, é capixaba de Cascais, tá certo, a minha colocação tá certa. Conversa boa, passa muito rápido, eu queria que, antes da gente encerrar, previsão de meta para 26. Falamos isso lá em cima, vamos lá no início, vamos voltar para esse fechamento aqui. O que a indústria vai ficar de olho no ano que se aproxima? Assim, eu sempre digo que nós empresários, a gente... Claro, vivemos num ambiente político, um ambiente em que a política existe em todos os lugares, até nas nossas casas a gente faz política, né? Mas assim, eu acho que a gente acima de tudo tem que fazer o nosso dever de casa. E o nosso dever de casa é olhar a expansão que a gente vem criando, uma expansão sustentável. Eu acho que a grande preocupação que a FINES e que nós lá dentro da defesa de interesses da Federação das Indústrias, que é uma pauta que fica praticamente comigo, com o presidente, é a gente pensar muito na infraestrutura como um todo, nas ferrovias, nas rodovias, na expansão do gás, porque é importantíssimo, é uma nova matriz energética para a indústria, na construção dos portos, tudo isso
que vai construir o nosso Estado cada vez mais, transformar o nosso Estado cada vez mais como um hub logística virado para o Brasil. Claro. E a gente tem que pensar grande e pensar pequeno dá o mesmo trabalho. Então a gente tem que pensar grande, o nosso Estado tem que ser uma porta de saída e de entrada para o Brasil. E eu acho que nós temos todas essas condições e é nisso que nós temos que ficar olhando. E aí eu te peço então para já emendar uma mensagem de fim de ano para o empresariado. Não é uma mensagem de fim de ano, uma mensagem aí de ano novo, de chegada, de continuidade talvez. O que a gente precisa levar ao pensamento para que a gente possa encerrar aqui de forma positiva, não que não tenhamos motivo para isso, muito pelo contrário, o Paulo trouxe aqui excelentes explicações do que foi o ano para a indústria aqui do Espírito Santo, para a economia do nosso estado de maneira geral, um ano muito positivo, um ano muito equilibrado, o que é muito bom, porque isso vai reverberar em muita coisa boa, em contratação, isso vai reverberar em oportunidade, em arrecadação para o nosso estado, sempre novas empresas chegando e se instalando aqui no Espírito Santo. Então, esse momento é muito importante para que a gente passe para o empresariado essa mensagem de fim de ano com esse otimismo que você trouxe para a gente, Paulo. Bom, eu começo essa mensagem de otimismo porque nós temos previsão até 2030 de 130 bilhões de investimentos aqui no Espírito Santo, dos quais mais de 70% disso é da indústria e são investimentos privados. 70%? 70%. São investimentos privados, inclusive. Então, nós estamos falando em 130 bilhões de reais de investimento nos próximos 5 anos. Isso, com certeza, é transformador em qualquer estado. Num estado com o tamanho do nosso, mais ainda. Então, assim, esses números estão colocados aí, estão colocados pelo governo do estado, colocados pelo nosso Observatório da Indústria. E isso, obviamente, traz um olhar de atenção para que a gente se prepare para isso. Então, a minha mensagem ao empresariado é: fique atento, se prepare para um futuro, porque o nosso futuro será um futuro que dependerá mais de nós do que dos outros. Sem dúvida. Então, nós temos que fazer o nosso dever de casa, além das expectativas que a gente poderá ter do nosso governo federal. Claro. Claro, trabalhar muito, sempre. Sempre, sempre. Não, nada cai do céu. Só chuva. E olha lá que tem período de seca que dá um trabalho também, né? Exatamente. Paulo Baraona, presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo, capixaba de Cascais. Muito obrigado, amigo, por ter vindo. Um excelente fim de ano, um 2026 muito mais próspero e com muito trabalho e com uma colheita muito boa para todos nós. Obrigado, eu agradeço da mesma forma, desejo também para você, Felipe, e para todos que estão nos ouvindo, um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, mas acima de tudo um ano de 2026 com toda a força e todo o objetivo de a gente alcançar todos esses investimentos que estão aí previstos para nós. Volte mais vezes, o espaço aqui é nosso. É você de casa, obrigado demais pela companhia. Ponto de Vista, sempre às 2 da tarde, aqui na sua TV Tribuna Band. A gente se vê, até mais. Você assistiu Ponto de Vista. Oferecimento Best Sênior. Plano de saúde com os melhores hospitais do estado.